Creepy Real. Essa história aconteceu comigo durante a minha adolescência, em uma época em que eu era um moleque problema. E não era pouca coisa, não. Esquece essa palhaçada de fumar escondido ou levar bomba na escola. O meu buraco era mais embaixo. Com 17 anos, eu já passava a mão em coisa de loja. Já tinha levado alguns carros emprestados e vivia sendo enquadrado pela polícia. Não que eu saísse por aí machucando os outros, mas eu era uma dor de cabeça constante para a minha mãe e para o meu pai. Um dia a coisa ficou feia. Eu e meu pai quase saímos na mão. E aí não teve jeito. Ele me botou para fora de casa. Eu sei que eu mereci. E sei que na cabeça dele, ele achava que eu ia só passar alguns dias na casa de algum amigo. E foi exatamente o que eu fiz no começo. Mas do jeito que eu era, não demorou muito para eu queimar meu filme com a galera toda. Logo, eu não tinha mais onde cair morto. E de novo, do jeito que eu era, o meu orgulho era grande demais para simplesmente voltar para casa e pedir desculpa. Como era verão, eu tive a brilhante ideia de ir para o parque da cidade e achar um lugar para dormir. Naquela época eu morava em Porto Alegre, então já tinha uma galera morando na Redenção. Assim que eu me dei conta de que ia ter que passar a noite ali de verdade, a ficha começou a cair. Essa parada de morar na rua não era brincadeira. Já era tarde pra caramba. Cheguei no parque lá pelas 11 da noite e o que vou contar rolou. Perto da 1 da manhã, um dos moradores de rua, um senhor mais velho, chegou perto de mim bem na hora em que eu estava me ajeitando em um banco. Ele veio conversar. Perguntou o que eu estava fazendo ali e, sendo o moleque ingênuo que eu era, eu disse na lata que estava morando na rua. Ele respondeu na hora: "Não, você não está não." E o cara praticamente adivinhou a história toda, da briga com meus pais. Eu não queria admitir que ele estava certo, então fiquei quieto. Mas eu lembro dele falando uma coisa tipo: "Guri, se você tem família, você devia ir ver eles. Te garanto que você não está pronto para essa vida aqui." Meu orgulho me manteve ali por 3 noites inteiras. E toda noite, quando eu me ajeitava, naquele mesmo banco, o mesmo senhor vinha e falava: "Vai para casa, guri, essa vida não é para você." Olhando para trás, ele estava coberto de razão. Mas naquela hora, ele era só mais um cara que eu queria provar que estava errado. A minha última noite na rua foi também a primeira em que eu tentei me enturmar com os outros moradores de rua do parque. Um pouco por tédio e um pouco por fome. Eu já não tinha mais grana nem comida. E pensei que se eu colasse com a galera, talvez conseguisse alguma coisa para comer. Perguntei para um e para outro, mas ninguém tinha comida sobrando. Até que eu cheguei em um cara e ele me mandou passear. Só que eu reparei que tinha uma barra de chocolate, um Snickers, aparecendo no bolso do casaco dele. Meu estômago roncando praticamente deu um curto-circuito no meu cérebro. Foi no automático. Meti a mão no bolso do casaco dele, peguei a barra e saí de fininho. Não é o meu momento de maior orgulho, roubar comida de um morador de rua quando eu podia só ter engolido meu orgulho e voltado para casa. Mas foi o que foi? Eu fui me esconder em um canto para devorar a barra de chocolate inteira. Depois voltei para perto da galera para ficar por ali mais um tempo. Umas 2 ou 3 horas depois, eu continuava tentando me aproximar do pessoal. Mas também estava meio cabreiro perto deles, por motivos óbvios. Eu achei que o cara de quem eu roubei estava tão chapado que nem ia perceber o que eu fiz. Mas nossa, como eu estava enganado. Como eu disse, umas horas depois de eu ter roubado a barra, eu vi o cara começando a apalpar o bolso do casaco. Obviamente, ele percebeu que o chocolate não estava mais lá. Eu tentei ficar pianinho, mas também fiquei de olho nele. Se ele sacasse que fui eu queria ter tempo de dar no pé. O cara apalpou o bolso e quando parou, eu podia ver as engrenagens girando. Na cabeça bêbada dele pensando: "Ué, eu tinha certeza que tinha um chocolate aqui." Mas aí, segundos depois, ele deu mais um gole em uma garrafa de cachaça. Como se tivesse esquecido de tudo, só que ele não tinha esquecido. E o mais chocante no que aconteceu em seguida foi como ele passou de 0 a 100 em questão de segundos. Lembra da garrafa? Ele deu um gole, depois outro, e um terceiro bem mais longo, quase como se quisesse secar a garrafa de uma vez. E no fim, era exatamente isso que ele estava fazendo. Porque o que era só um recipiente para bebida, virou uma arma na hora.
Ele se virou para o cara que estava sentado do lado direito dele e simplesmente espatifou a garrafa de vidro na cara do coitado. O homem desabou na hora, cobrindo o rosto com as mãos, soltando alguns gritos abafados de cortar o coração. O cara que eu roubei começou a chutar ele sem dó, gritando: "Me rouba, filho da puta, me rouba!" De todos os moradores de rua ali, só um tentou parar a briga. E mesmo assim foi só um deixa ele quieto, bem fraco, que foi totalmente ignorado. Eu lembro de ter virado para o senhor que tinha sido gente boa comigo, aquele que me mandava ir para casa, e me fiz de sonso, perguntando o que estava rolando. O velho me disse que aquele cara que estava apanhando vivia roubando as coisas dos outros. Então, se alguma coisa sumia no parque, provavelmente era culpa dele. Ninguém se importava, ninguém ligava que aquele cara estava sendo espancado até a morte. E a culpa era toda minha. O barulho dos chutes era seco, um som que eu nunca vou esquecer. Eu sabia que eu devia ter falado alguma coisa. Eu sei que eu devia ter confessado. Mas acreditem em mim quando eu digo que eu nunca senti tanto medo na minha vida inteira. Nem antes e nem depois. Tudo que eu conseguia pensar era: se eu abrir a boca, vai ser a minha cara que vai ser esmagada. E provavelmente vai ser 100 vezes. Pior, porque fui eu que causei tudo isso. Eu me virei para o senhor gente boa e disse: e se não foi ele que roubou? E se foi outra pessoa? O cara me olhou com os olhos arregalados, se inclinou na minha direção e falou baixinho: "Não fala uma palavra, guri. Só vai embora. Vaza daqui e não volta nunca mais." Enquanto eu me afastava, eu ainda conseguia ouvir o som da surra que o coitado estava levando. E embora eu nunca tenha sabido o que aconteceu com ele, eu não consigo imaginar que alguém tenha sobrevivido a umas porradas daquelas na cabeça. Naquela noite, lá pelas 2 da manhã, eu voltei para a casa dos meus pais. Bati na porta até meu pai acordar e abrir. Eu desatei a pedir desculpas, falando o quão idiota eu tinha sido, o quanto eu não dava valor para o que eu tinha. Fico feliz em dizer que aquele foi o primeiro passo para eu virar uma pessoa decente. Porque quase tudo que eu tinha feito antes não tinha consequência de verdade. Ou se tinha, eu não estava nem aí. Mas naquela noite, quando eu roubei aquela barra de chocolate, eu vi o tamanho da merda que as coisas podiam dar. E, sinceramente, eu não tinha ideia de que podia ser tão terrível. Tudo isso por causa de uma barra de chocolate. Eu sinto uma mistura de vergonha e horror quando penso nisso. Meu orgulho e minha gula me levaram a fazer uma coisa nojenta, e a minha covardia pode ter custado a vida de um homem que, no fim das contas, era inocente. Eu queria que isso nunca tivesse acontecido. Mas, ao mesmo tempo, se não tivesse acontecido, quem sabe? Talvez eu tivesse acabado como um daqueles caras no parque. Ou talvez nem isso. Eu tive uma infância bem difícil. Não vou amolar vocês com os detalhes, mas meus pais não estavam nem aí para mim. Passei por uns lares adotivos que eram um inferno e com 16 anos acabei passando uns meses morando na rua. Muita coisa horrível aconteceu comigo. Muita mesmo. Às vezes eu sinto que podia escrever um livro sobre todos os perrengues que eu tive que aguentar na adolescência. Mas tem uma coisa que, sem dúvida nenhuma, foi a mais assustadora de todas. O pior é que o cara me pegou num momento em que eu estava com uma fome desesperadora. Se não fosse por isso, talvez eu tivesse tido o bom senso de perceber o que estava acontecendo. Como eu dizia, eu estava lá, tentando arrumar uns trocados para comer alguma coisa. Eu ficava num cruzamento movimentado, com uma plaquinha de papelão que dizia: 16 anos, sem teto e com fome. Toda vez que o sinal fechava, eu ia para o meio dos carros e mostrava a placa, na esperança de que alguém me desse umas moedas. Às vezes funcionava, às vezes não. E naquela noite em especial, o pessoal não parecia estar muito generoso. Pelo menos não até um homem parar o carro, descer e me dizer: "Meu Deus, querida, você tá bem?" Ele parecia tão gente boa e eu estava me sentindo tão fraca que aquele gesto de gentileza foi quase demais para mim. Eu tentei segurar o choro enquanto contava para ele o tamanho da minha fome. E quando ele perguntou se podia me levar para comer antes de me ajudar a achar um lugar para ficar, a única coisa que eu conseguia pensar era em comida. Eu sei que não devia ter feito isso. Eu sei que não devia ter entrado no carro daquele cara. Mas eu era nova, ingênua.
Eu achava que se alguma coisa acontecesse, eu podia simplesmente sair correndo ou gritar por ajuda. Eu até me imaginei pulando do carro em movimento se ele tentasse me levar para um lugar isolado, sabe? Tipo nos filmes. Então, por mais idiota que pareça dizer isso agora, naquele momento, eu me senti relativamente segura. Mas, se eu for ser sincera comigo mesma, tudo que eu pensava era na ideia de um hambúrguer, ou qualquer coisa parecida. Eu estava quase babando só de pensar. Quando ele me perguntou o que eu queria, eu apontei para um McDonald's que a gente estava passando na frente. Mas ele me ignorou completamente. Foi nesse momento que eu percebi que alguma coisa estava errada. Eu comecei a perguntar por que ele não tinha parado. E foi aí que aquela pessoa, que tinha sido tão gentil até então, virou um monstro na minha frente. Cala a boca. Foi só o que ele disse, ele nem desviou o olhar da estrada para falar. Mas beleza, eu tinha meu plano de fuga. E eu nem ia precisar pular do carro em alta velocidade. A gente ainda estava na cidade, com semáforos a cada poucas quadras. Então eu simplesmente fechei a minha boca, esperei a gente parar num sinal vermelho, destravei a porta do passageiro e puxei a maçaneta. Nada, puxei de novo e nada. Tentei uma terceira vez e foi aí que eu notei que tinha algo estranho. A maçaneta parecia solta, vazia, quase como se não estivesse conectada a nada. E eu acho que não estava mesmo. Eu ainda lembro daquela sensação horrível, do meu estômago despencando quando a ficha caiu. Era uma armadilha. Não tinha como sair. Quando eu comecei a gritar e a esmurrar o vidro do carro, ele simplesmente aumentou o volume do rádio e furou um sinal vermelho para que ninguém percebesse. Eu não sei bem o que deu em mim naquele momento. Mas no meio do pânico, eu me inclinei para trás no banco e comecei a chutar o para-brisa com os meus pés descalços. Eu chutei e chutei até o vidro começar a trincar. O cara que estava tentando me sequestrar não podia fazer muita coisa, porque ele tinha que manter os olhos na estrada. Sim, ele me deu uns tapas e claro que doeu, mas eu ainda tinha liberdade suficiente para causar um estrago considerável no para-brisa do carro dele. Aí foi a vez dele de gritar comigo, dizendo que eu estava morta, que eu ia implorar para ele me matar antes que tudo acabasse. Era assustador. Sim, mas eu sabia que eu tinha desestabilizado ele. Então eu continuei gritando, então vai se foder você também. De repente, luzes azuis e vermelhas, e o som de uma sirene da polícia. Você tinha que ver a cara do sujeito. Parecia que ele tinha visto um fantasma. A cor sumiu completamente do rosto dele enquanto ele olhava pelo retrovisor. Eu ainda não achei que estava segura. Pensei que a gente ia entrar numa perseguição policial ou algo do tipo, e mesmo assim o cara podia sacar uma arma e matar nós dois. Mas não. Ele encostou o carro, que depois eu descobri que era roubado, saltou para fora e saiu correndo o mais rápido que as pernas dele aguentavam. Até hoje, eu nunca fiquei tão feliz em ver a polícia na minha vida. Hoje, minha vida está nos eixos, e eu aprendi a ter pavor de ver essas mesmas luzes azuis e vermelhas no retrovisor. Geralmente significa uma multa por excesso de velocidade ou alguma outra besteira. Eu admito, não sou a melhor motorista. Mas às vezes, só às vezes, eu me lembro da sensação que eu tive quando os policiais me tiraram daquele carro. Um alívio total, absoluto, gratificante. A intervenção deles me ajudou a voltar para o sistema de lares adotivos. E pela primeira vez, eu realmente me senti em casa com a família que me acolheu. E o melhor daquela noite é que eu finalmente comi o meu lanche do McDonald's. Tudo graças aos policiais que me salvaram. Então, valeu pessoal, eu literalmente devo tudo a vocês. Eu nem consigo descrever o pavor que eu sentia toda vez que olhava para cima e via aqueles floquinhos brancos caindo. Naquela época, eu morava em São Joaquim, em Santa Catarina. A gente via as crianças e os turistas todos animados, principalmente na época das festas de fim de ano. Mas para quem morava na rua, neve significava uma coisa só: morte. Vou contar só uma história para vocês, porque lembrar de muitas delas me deixa mal. Eu costumava juntar muita sucata para fazer uns trocados no ferro velho. E na minha rota, eu sempre parava num lugar onde eu sabia que o Pedro ficava. Esse cara, o Pedro, era um pouco mais velho que eu,
e era um daqueles poucos moradores de rua que você conhece que não era um babaca. De um jeito ou de outro, o problema da maioria do pessoal é cachaça ou droga. Às vezes é problema na cabeça. Mas o Pedro era a pessoa mais normal, mais cabeça no lugar que eu tinha conhecido nas ruas. Ele nunca me contou a história dele, e eu tenho certeza que era alguma tragédia. Mas o Pedro era um cara bom, gente boa pra caramba. Naquele ano que era o meu segundo ano morando na rua, caiu uma friaca histórica durante o inverno. No ano anterior tinha sido frio, mas tudo que a gente teve foi uma chuva congelada. E por mais que seja uma merda, a umidade tende a manter as temperaturas um pouco acima do ponto mortal. Mas no meu segundo ano, o frio veio com tudo, seco, e as temperaturas despencaram para bem abaixo de zero. Eu passei pelo canto do Pedro, o lugarzinho dele, e ele não estava lá. O barraco improvisado dele estava vazio. Comecei a ficar preocupado. Alguns dias se passaram e o tempo só piorava. Mas eu tinha um canto num prédio abandonado, com um monte de isopor para me isolar. E eu pensei que, como o Pedro era um cara organizado, talvez ele tivesse arrumado um lugar parecido. Então, um dia eu voltei pelo meu caminho de sempre para catar sucata, e eu tinha que passar pelo lugar do Pedro. Para o meu alívio, eu vi um monte de sacos de dormir e papelão esticados. Era o sinal de que ele estava por ali. Eu me aproximei, já pedindo desculpa por acordar ele, mas feliz por vê-lo. Eu disse algo como: "E aí, Pedro? Que frio do caralho, meu amigo. Tá aguentando firme aí?" O Pedro era vascaíno roxo. Então, toda vez que eu passava, eu sempre dava uma zoada. E mesmo que ele estivesse dormindo, ele sempre resmungava alguma coisa de volta, tipo: "Aqui é Vasco, porra." Mas dessa vez, o Pedro não se mexeu. Foi como uma cena de filme, ou algo assim. Eu continuei falando: "Pedro, tá aí, meu amigo?" Caminhando direto para o inevitável. Eu me inclinei na direção dele e levantei a parte do saco de dormir que cobria sua cabeça. Ele estava azul. Eu não chorei, pelo menos não na hora. Foi o primeiro corpo que eu encontrei na vida. Eu lembro de ter dado uns passos para trás, apavorado, querendo sair de perto dele. Eu andei por algumas ruas com a cabeça girando e quando eu finalmente consegui me recompor um pouco, eu consegui ligar para o 190 e dizer a eles onde podiam encontrar o corpo. O Pedro não estava mais lá. Felizmente, hoje eu não moro mais na rua. E eu não gosto de falar muito sobre essa época, especialmente com pessoas que não me conhecem daquela vida. Mas, de todas as pessoas que morreram, as que você realmente lembra são aquelas que pareciam que podiam sair das ruas a qualquer momento. São aquelas que estão a um telefonema de um primo ou a uma entrevista de emprego da Liberdade. E aí, uma coisa tão insignificante como o clima vem e arranca elas de você. Não foram as drogas, nem a cachaça que mataram o Pedro. Não, ele foi assassinado. E a sociedade tem o sangue dele nas mãos. No começo de 2020, eu estava passando por um perrengue financeiro brabo. O aluguel estava atrasado, minhas horas no trabalho tinham sido cortadas e quase toda a minha grana estava indo embora em contas de veterinário para o meu gato que, felizmente, se recuperou totalmente da cirurgia. Mas aí, pá, a pandemia veio com tudo e foi devastador. Eu morava em São Paulo e as restrições aqui foram bem pesadas. No meio de 2020, a coisa estava no auge. Eu perdi meu emprego e, embora eu tenha pedido o auxílio emergencial, quando o assunto era meu apartamento, eu decidi que seria melhor arrumar uma solução de moradia alternativa por um tempo. E foi assim que eu comecei a viver no meu carro. Foi tão horrível quanto vocês podem imaginar. E como resultado, eu só aguentei 10 dias antes de jogar a toalha e voltar a morar com meus pais no interior. Mas durante esses 10 dias, umas coisas bem estranhas aconteceram comigo. E provavelmente a mais inesperada, e por isso a mais assustadora, aconteceu num lugar onde eu menos esperava. Só para esclarecer, eu sou uma mulher jovem, na casa dos 20 anos. Não sou muito alta nem muito forte. Depois de procurar um lugar relativamente seguro para estacionar toda a noite, eu acabei achando uma rua sem saída tranquila, numa área cheia de prédios comerciais. Parecia segura o suficiente para dormir. O melhor era que a maioria dos prédios ali era de escritórios.
Então eu podia ocupar as vagas vazias à noite e sair antes que alguém chegasse para reclamar. O único lugar com movimento era um McDonald's que ficava aberto a noite toda, e eu sempre achei que era uma boa parar por perto, porque significava comida, café e um banheiro onde eu podia me lavar. Então, uma noite antes de pegar no sono, eu dei comida para o Oscar, meu gato, e dei uma geral nos arredores para ter certeza de que estava tudo limpo. A única pessoa por perto era um homem sentado nas mesas do lado de fora do McDonald's, mas ele não estava olhando para mim nem fazendo nada demais. Então, eu achei que era seguro dormir. Eu não sei quanto tempo passou antes de eu acordar com os miados do Oscar. Eu pensei que talvez fosse outro gato lá fora, então mandei ele ficar quieto. Mas ele não ficou. O Oscar continuou miando e depois começou a rosnar para alguma coisa. No momento em que eu abri os olhos, eu soube que alguma coisa estava errada. Eu sempre estacionava no mesmo lugar, dormia na mesma posição. E a posição em que eu dormia significava que sempre tinha um brilho de luz irritante entrando pela janela, vindo do McDonald's do outro lado da rua. Então, quando eu abri os olhos e não veio aquele clarão de sempre no meu rosto, eu soube que tinha alguma coisa muito perto do meu carro. E quando eu olhei, eu juro, um arrepio de verdade subiu pela minha espinha. Tinha um cara colado no vidro do meu carro, com as mãos em concha em volta dos olhos, como se fossem binóculos para conseguir enxergar dentro do carro escuro, e ele estava olhando diretamente para mim. Ele não parecia particularmente assustador. Acho que ele só usava uma jaqueta corta-vento escura e tinha o cabelo curto, bem cortado. Ele parecia tão normal. Mas não era tanto a aparência dele, e sim o jeito que ele me olhava. Seus olhos estavam arregalados e um leve sorriso estava em seus lábios. Quase como se ele estivesse pensando em todas as possibilidades de ter encontrado uma garota vulnerável dormindo. O fato de o Oscar estar pronto para arranhar a cara dele não parecia incomodá-lo. Ele estava completamente focado em uma única coisa. Eu. Eu juro por Deus, ninguém nunca me fez sentir daquele jeito. Nem antes daquela noite, nem depois. Era como se ele não me visse como uma pessoa. Era mais como se ele tivesse achado uma nota de R$ 20 jogada no chão. Algo que ele podia simplesmente pegar. Felizmente, eu sempre mantinha todas as portas do carro trancadas. Então não havia perigo de ele conseguir entrar, a não ser que quebrasse uma janela. Mas isso não tornava menos aterrorizante o fato de ele se inclinar, olhar em volta e, de repente, tentar abrir uma das portas do meu carro. Eu agarrei meu celular, me sentei e comecei a gritar para ele se afastar do meu carro, dizendo que eu ia chamar a polícia, que eu já estava discando 190. Ao ouvir isso, ele simplesmente começou a se afastar do carro, como se nada tivesse acontecido. Eu vi duas pessoas pararem e falarem alguma coisa com ele enquanto iam em direção ao McDonald's, mas ele só deu de ombros, caminhou em direção à escuridão e desapareceu. Quando a polícia chegou, ele já tinha sumido há muito tempo. E não havia realmente um crime pelo qual eu pudesse prestar queixa. Um dos PMs foi super gente boa e compreensivo, mas o parceiro dele era um nojo. Ficou me olhando de cima a baixo, e eu juro que ele estava a segundos de revirar os olhos, como se a culpa fosse minha. Isso era o pior de viver no meu carro. As pessoas te tratam como um ser humano, até o exato momento em que você menciona que mora no seu carro. E aí, é como uma corrida para descobrir o que há de errado com você. Drogas, colapso mental, um divórcio escandaloso. Tem que ser sempre algo negativo. Como se eu não pudesse simplesmente estar passando por dificuldades por causa de uma porra de uma pandemia global. Nem todo mundo era assim, mas gente suficiente para se tornar um problema. Então, por favor, pessoas em situação de rua precisam de muitas coisas: compaixão, apoio financeiro e moral. Mas o que elas definitivamente não precisam é do seu julgamento. Eu morava nos galpões abandonados na zona portuária de Santos. E não é do tipo que vocês imaginam. Eram uns prédios antigos, enormes, que eu acho que eram de umas empresas de café, mas não tenho certeza. O que importa é que eles tinham uns 6 andares de altura e ainda estavam em bom estado, se você conseguisse ignorar os ratos e as goteiras. Enfim,
Eu era bem mais novo quando tudo isso aconteceu. Eu tinha quase 18 anos recém-completados e estava prestes a sair das ruas, porque o que aconteceu em seguida foi o choque de realidade que me fez acordar, parar de beber e entrar na fila para conseguir uma moradia de emergência. Como eu dizia, eu costumava subir até o 3º ou 4º andar toda vez que eu dormia lá, só para tentar ficar o mais seguro possível. Não era raro ter uns nóias e uns tipos esquisitos zanzando pelos andares de baixo, fazendo todo tipo de coisa horrível. E eu preferia ficar o mais longe possível desse tipo de situação se eu quisesse dormir em paz. Mas uma noite, eu acordei com os gritos mais horríveis que eu já ouvi na minha vida. Eu não consigo nem achar palavras para descrever. Foi como um verdadeiro grito de morte que me arrepiou a alma assim que eu ouvi. Eu fiquei tão apavorado que não consegui me mexer, no começo. Mas aí eu soube que eu tinha que fazer alguma coisa. Pelo menos tentar fazer aquele barulho parar. Se fosse eu gritando daquele jeito, eu também ia querer que alguém viesse me ajudar. Mas quando eu finalmente me levantei e desci as escadas, os gritos pararam de repente. Eu desci para checar, mas não tinha ninguém. Nenhuma alma viva à vista. Eu pensei que talvez fosse só uma briga ou algo assim. E sei lá, talvez uma assombração. Mas a verdade era bem mais aterrorizante. Eu subi de novo para tentar dormir, pensando que tudo estava seguro de novo. E quando eu acordei algumas horas depois, pronto para ir tomar café da manhã no albergue da igreja, do outro lado da cidade, eu consegui ouvir os rádios da polícia antes mesmo de ver os carros. Eles tinham achado o corpo de uma garota bem na entrada do lugar onde eu dormia. E como eu admiti que estava na área na noite anterior, eu não tinha como escapar. Na verdade, eu acabei virando parte de uma investigação de assassinato. Pode parecer sombrio, mas na real, foi algo que me tirou da rotina. Ir e vir da delegacia para dar depoimento, tirar minhas digitais e tudo mais. Eu sei que isso é uma coisa horrível de se dizer. Pensar que eu encontrei algum tipo de novidade na morte daquela garota é nojento. Provavelmente um dos pontos mais baixos da minha vida. Mas era o que eu precisava. Era o que faltava para eu finalmente dizer: espera um minuto, isso não vale a pena. Viver como um bicho na rua simplesmente não vale a pena. Eu vivi com problemas de saúde mental durante a maior parte da minha vida também, e eu não acho que estava pronto para encarar eles naquele momento. Mas perceber que a morte de uma garota tinha virado um evento para mim me fez pensar: alguma coisa tem que mudar. Eu não posso dizer que minha vida é incrivelmente boa hoje, mas eu definitivamente estou melhor do que antes. A maioria das pessoas nem saberia que eu já fui um morador de rua só de olhar para mim. Mas embora essa parte da minha vida pareça pertencer a outra pessoa, eu ainda tenho as memórias daqueles gritos para me lembrar que tudo aquilo foi muito, muito real. Em 2015, eu estava fazendo um bico em Teresópolis, na Serra do Rio de Janeiro. Eu mal conseguia pagar o aluguel, mesmo com 2 empregos. Mas como eu só ia ficar lá por um mês, eu decidi transformar a experiência toda numa longa viagem de acampamento. O que foi 50% uma ideia excelente e 50% uma ideia horrível. Mas, meu Deus, os perrengues que eu passei. Alguns foram incríveis e outros bem assustadores. O trabalho que eu tinha era de contrato, temporário. É um trabalho pesado. E a gente adota aquela atitude de trabalhar pesado, se divertir mais pesado ainda. Então a gente enchia a cara toda noite depois do trabalho. Mesmo se você estivesse sem grana, alguém te pagava uma cerveja, esperando que você retribuísse o favor depois. Enfim, a gente ficava podre de bêbado, ficava no boteco até a hora de fechar. E quando éramos expulsos, cada um ia para sua casa. Eles iam para uma pousadinha barata que tinham alugado, e eu voltava para o meu hotel 5 estrelas, a minha barraquinha. Ou pelo menos era isso que eu dizia a mim mesmo. Então, eu voltava para minha barraca depois de ter comido um churrasquinho grego gorduroso na rua, quem diria, e me ajeitava lá dentro, deitava em cima da minha mochila e capotava. A próxima coisa que eu lembro, e foi tipo uma cena de filme de monstro ou algo assim, é que eu acordei com um barulho de galhos quebrando e coisas se mexendo. Claramente, tinha algum bicho grande andando em volta da minha barraca. Eu pensei na hora:
É uma onça. E eu estava certo. Pelos rosnados baixos, eu consegui sacar que provavelmente era uma onça parda. O bicho deve ter sentido o cheiro forte do churrasco de, sei lá, uma longa distância, e veio reto na minha direção, direto no cheiro. Eu ainda agradeço a Deus que ela não chegou pela frente da barraca, que como um perfeito idiota, eu tinha esquecido de fechar com o zíper. Em vez disso, a onça enfiou o focinho no tecido da minha barraca, literalmente a centímetros do meu rosto. Foi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Acordar com aquele animal literalmente me cheirando. Eu fiz a primeira coisa que me veio à cabeça. E olhando para trás parece incrivelmente ridículo. Mas eu dei um tapão no focinho dela. Eu bati o mais forte que eu pude. E aí eu esperei ela rasgar a barraca e devorar a minha cara. Mas funcionou. Eu espantei a onça com um simples tapa no focinho. Eu não dormi um único minuto naquela noite. Na verdade, acho que demorou uns 20 minutos para eu juntar todas as minhas tralhas, jogar no porta-malas do meu carro e dirigir até a pousada de um amigo para ver se tinha um quarto vago. Não tinha. Então eu dormi no porta-malas no estacionamento. No dia seguinte, eu convenci meu amigo a me deixar rachar o quarto com ele. Com certeza não foi a coisa mais digna que eu já fiz, mas era melhor do que ficar cara a cara com aquela onça de novo. Há muito tempo atrás, quando eu morava na rua, tinha um albergue municipal para onde eu ia com frequência para conseguir comida. Às vezes, se você desse sorte e chegasse na hora certa, conseguia uma cama para passar a noite. Mas, por causa da periculosidade do bairro onde ele ficava, se você andasse todo o caminho até lá procurando uma cama e não achasse, você ficava basicamente preso numa das piores bocadas da cidade até conseguir sair a pé. Outros andarilhos podiam tentar te roubar. Uma vez eu vi um cara ser esfaqueado bem na minha frente. E se você tentasse dormir por ali na rua mesmo, tinha uma boa chance de uns bêbados virem te encher de porrada só por diversão. Mas, de longe, a pior coisa que eu vi foi numa noite em que eu estava andando para sair daquele bairro. Eu estava usando as ruelas e os becos para tentar não chamar atenção. De repente, comecei a ouvir um barulho estranho, como uns rosnados. Então eu voltei um pouco para ver o que estava acontecendo. No fundo de um terreno baldio, eu vi um homem. Ele parecia um animal selvagem, nu, da cintura para baixo, em cima do que eu presumi ser uma mulher, forçando ela, abusando dela. A cada poucos segundos ele parava o que estava fazendo para dar um soco nela. A mulher estava inconsciente, completamente imóvel, e ela, assim como os punhos do homem, estava coberta de sangue. Eu gritei para ele parar, e então ele simplesmente se virou para me olhar. Eu já vi muita coisa horrível na minha vida, mas aquele olhar nos olhos dele era mais do que bestial. Era como se as luzes estivessem acesas, mas não tivesse ninguém em casa, sabe? E o jeito que a luz laranja de um poste de segurança refletia nos olhos dele o tornava ainda mais desumano. Eu fiquei apavorado. Eu queria fazer alguma coisa, mas tudo o que eu consegui fazer foi correr até o orelhão mais próximo para chamar a polícia. Eu sei que isso me faz parecer um covarde, que eu deveria ter parado o cara, porque hoje a moça pode estar morta, pelo que eu sei. Mas eu simplesmente não sabia o que fazer. Poderia ter 2 pessoas mortas ali se eu tentasse alguma coisa. E eu não penso mais assim hoje. Mas por um bom tempo depois eu pensei que talvez fosse melhor ser um herói morto do que viver como um covarde. Hoje, eu só espero que a moça, quem quer que ela fosse, esteja bem. Algumas pessoas nunca conseguem sair das ruas, mas outras conseguem. E eu espero que ela tenha sido uma delas. Quanto ao cara, não existe castigo no inferno que seja bom o suficiente para ele. E eu espero que no final, ele tenha tido o que merecia. É o seguinte, eu vou contar uma história aqui, mas precisei criar uma conta nova só para isso. É que hoje eu consegui dar um jeito na minha vida, e eu não quero que ninguém ligue essa história à minha conta normal. Alguns anos atrás, eu estava numa situação muito fodida, e para sair da miséria, eu fazia programa. Conseguia uns clientes pelo Instagram. Não é algo que eu me orgulhe, mas eu estava desesperada e tive que fazer o que era preciso. Eu não sou feia, e quando eu tinha cabelo comprido,
eu atraía muitos homens mais velhos. Alguns eram só sozinhos e outros, um pouco mais estranhos. Eu nunca tive problema com outros moradores de rua porque eu ficava num albergue à noite. Durante o dia, eu ficava de boa perto de umas lojas de conveniência e de uns estacionamentos, onde tem umas casas de jogos com maquininhas. Era por ali que eu arrumava a maioria dos meus clientes. A maioria deles era tranquila. Eles pegavam o que queriam e vazavam. Mas alguns eram malucos. Um cara, em particular, chegou querendo que eu passasse a noite na casa dele e o dia seguinte com ele. Tudo por R$1.000. Eu decidi aceitar. Era muita grana por uma noite só. Então a gente foi para a casa dele. Acontece que o cara tinha o que eu só posso descrever como um quartinho do pânico na garagem. Tinha um tipo de material preto, com caixas de ovo em todas as paredes e umas coisas muito bizarras espalhadas por todo lado. Na hora eu saquei que aquilo não era uma boa ideia. Eu falei para ele que tinha mudado de ideia, que eu não estava afim daquele tipo de coisa. Mas ele não me deixava ir embora. A gente gritou um com o outro por um tempo, e foi aí que ele me acertou na clavícula. Eu travei por um segundo, pensando, não. E eu revidei o mais forte que eu pude, direto na cara dele. O que veio depois foi uma perseguição pela casa inteira, até a porta da frente. 2 vezes ele conseguiu me agarrar. Na primeira, eu consegui empurrar ele e me afastar. Na segunda, ele quase conseguiu subir em cima de mim para me estrangular. O sangue e a saliva dele pingavam no meu rosto, enquanto ele gritava que ia me matar, que ninguém ia se importar com uma putinha barata. E, bem, vocês entenderam. Como eu consegui sair de lá? Eu não sei. Eu não parei de lutar um segundo. E de alguma forma eu acabei na rua. A próxima coisa que eu lembro é que eu corri até achar um lugar seguro para me recuperar. O pior é que, quando eu vi uma viatura da polícia, meu primeiro pensamento foi correr e me esconder de novo. Porque eu não sabia se aquele cara tinha ligado para a polícia para falar de uma agressão ou qualquer coisa do tipo. Aquele desgraçado tinha planejado fazer Deus sabe o que comigo na garagem dele. E ainda assim, era eu quem tinha que me preocupar em ser presa. Eu fico feliz por ter conseguido deixar tudo isso para trás agora. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não penso direto naquelas pessoas que não conseguiram. Eu quero me envolver em alguma ONG, em algum projeto social para ajudar gente em situação de rua. Porque de vez em quando eu penso nessas coisas e falo para mim mesma, isso poderia facilmente ter acontecido comigo. Meu nome é Aline, tenho 33 anos. E dos meus 19 aos 23, eu fui viciada numa parada muito pesada, uma droga que se injeta. Como eu me tornei viciada é uma história à parte, mas eu tenho uma melhor para contar aqui. E é sobre como eu consegui sair dessa. Eu digo que é uma história melhor, mas isso não significa que seja uma história boa. Na verdade, ela é bem horrível, mas foi o que eu precisei para largar as drogas. Eu acho que sempre tem um lado bom, né? Bem, uns 18 meses depois que meu vício começou, eu fui despejada do meu apartamento. E minha família não queria mais saber de mim. Eu não posso culpá-los. Então, eu acabei na rua. Eu tinha 21 anos, 1,57 m de altura, e pesava 50 quilos, encharcada. Então, como você pode imaginar, eu era bem vulnerável. Acho que eu teria ficado com ainda mais medo se não estivesse constantemente focada em conseguir a próxima dose. Como você pode imaginar, a vida para uma mulher jovem nas ruas não é fácil. E meu Deus, como é aterrorizante. A primeira coisa que você aprende é que precisa de proteção. E como feminista eu odeio dizer isso, mas você precisa de um cara. Agora eu tive sorte. A maioria das garotas não tem outra opção. Mas por acaso, eu acabei me juntando com um cara que tinha ficado viciado mais ou menos na mesma época que eu. Ele era só alguns anos mais velho. Nós estávamos juntos não só para tornar mais fácil conseguir a droga, mas nós realmente gostávamos um do outro. E depois de um tempo, eu diria que nos apaixonamos. Nós passamos os 2 anos seguintes juntos, simplesmente tentando sobreviver, tentando às vezes largar o vício e enfrentando todas as dificuldades que esse estilo de vida trazia. Juntos. Era isso que importava. Era a única coisa que importava. Eu não posso escrever o nome dele por várias razões, e você vai entender.
A principal em breve. Então esse cara faria qualquer coisa para me proteger. E eu quero dizer qualquer coisa. Ele roubou por mim, machucou pessoas por mim, mas só quando eu precisava ser defendida. Era nós por nós. E quando ele passou 3 meses na prisão, era sua terceira passagem por roubo. Eu senti a falta dele como nunca tinha sentido de ninguém, nem mesmo da minha família. Eu gostaria de dizer que consegui me virar sem ele, mas não foi o caso. E quando ele finalmente saiu, eu literalmente chorei de alegria. Eu estava tão feliz em vê-lo. Os guardas o forçaram a ficar limpo na prisão. E a primeira coisa que ele queria fazer ao sair era usar de novo. Felizmente, eu tinha planejado uma pequena festinha de boas-vindas, que era só uma dose daquela parada para a gente usar. Então, nós rapidamente encontramos um lugar seguro e tranquilo para relaxar e começamos a nos preparar. Ele foi primeiro, depois eu usei a segunda metade e nós capotamos nos braços um do outro. Era uma coisa que eu sentia tanta falta que eu nem sei explicar. A última coisa que eu lembro é dele tentando se afastar de mim e eu pensei que ele estava indo ao banheiro ou algo assim. Eu sentia tanto a falta dele que a única coisa que eu lembro é de puxar a manga da camisa dele, sem querer deixá-lo ir. Eu tinha esperado meses por aquele abraço e ele podia esperar mais 1 minuto. Só mais 1 minuto. A próxima coisa que eu sei é que eu abri os olhos e ainda podia sentir o braço dele ao meu redor. Sabe quando você acaba de acordar e sente que não está completamente consciente ainda? É 1000 vezes pior quando você está usando. Foi como um quem é por um instante, antes de eu me lembrar que meu homem tinha voltado. Então, naturalmente, eu senti aquele calor reconfortante. Eu me aninhei contra ele de novo e apertei o braço dele ao meu redor. Depois eu procurei a mão dele para entrelaçar meus dedos com os dele, como ele sempre gostava. E estava fria. Não apenas fria como numa noite de inverno em São Paulo. Fria de preciso de um par de luvas. Fria como uma pedra. O tipo de frio que me fez perceber que algo estava terrivelmente errado. Eu saí de debaixo dele num pulo. Me virei. Tentei sacudi-lo para acordá-lo, mas não adiantou. Eu lembro de ter gritado tão alto que vomitei, e isso fez alguém vir correndo para ver o que estava acontecendo. Depois disso, não tenho certeza de quanto tempo passou antes que a polícia e os paramédicos chegassem e eu tive que responder a uma tonelada de perguntas. Foi uma overdose, se você está se perguntando. Ele simplesmente usou um pouco demais depois de ter ficado limpo por alguns meses. E sua tolerância tinha caído tanto que, sim, seu corpo simplesmente não aguentou. O pior é que, enquanto ele estava tendo a overdose, ele claramente tentou se afastar para procurar ajuda ou algo assim. Foi provavelmente o que eu senti quando ele estava me puxando. 1 minuto depois, ele deve ter perdido a consciência, enquanto eu estava aninhada confortavelmente em seus braços. Eu dormi com o corpo dele por talvez 5 ou 6 horas, e isso é algo em que eu ainda penso. Geralmente pelo menos uma vez por dia. Eu penso no meu vício, em como sou grata por estar limpa, e essa é a primeira coisa que me vem à mente. Eu não posso escrever o nome dele, porque isso me destrói por dentro. É a coisa mais dolorosa para mim. Então, por favor, me perdoe se eu omitir um detalhe tão óbvio. Eu não posso escrever o nome dele porque, embora fôssemos viciados, eu o amava com todo o meu coração. Eu o amava. E, de certa forma, eu sinto que o matei. Ele estava limpo. Fui eu que trouxe a dose que o matou. A culpa é minha. É totalmente minha culpa. E isso é algo que eu nunca vou superar. Nem todas as pessoas são ruins. E isso é algo que eu descobri da maneira mais dolorosa possível. A vida inteira, eu sempre ouvi dizer que pessoas com poucos recursos podiam ser perigosas. Que gente que vive na rua é desconfiada, agressiva ou que simplesmente não se deve chegar perto. Mas com o tempo, eu aprendi que às vezes são as pessoas que menos têm que guardam a maior bondade no coração. Talvez porque elas já viveram o pior da vida, ou porque sabem o que significa não ter nada. Esta é a história de como eu conheci alguém que vivia na rua e como essa pessoa acabou salvando a minha vida, ao custo da sua própria. Há alguns anos atrás eu trabalhava de madrugada numa loja de conveniência.
na periferia da cidade. Não era o emprego dos meus sonhos, mas pagava as contas e dava para segurar as pontas enquanto eu tentava achar algo melhor. O bairro onde eu morava não era o pior, mas também não era o melhor. As ruas eram escuras e vazias à noite, e embora a distância entre meu trabalho e minha casa não fosse muito longa, o trajeto sempre me fazia sentir vulnerável. No começo, eu ficava sempre alerta, andando rápido e olhando para todos os lados. Eu tinha medo que algo me acontecesse, mesmo que nada de especial tivesse acontecido naquele trecho. Mas quando se é uma mulher jovem e sozinha, há sempre aquele sentimento constante de perigo. Aquela paranoia de que alguém pode estar te seguindo ou te atacar. Uma noite, enquanto eu voltava para casa como de costume, eu o vi pela primeira vez. Era um homem mais velho, provavelmente na casa dos 50 anos, com o cabelo e a barba desgrenhados, vestindo roupas gastas e sujas. Ele estava sentado em um banco, perto de um canto escuro, com um olhar perdido no vazio. A primeira coisa que eu senti foi um alerta. Meu instinto gritava para eu me afastar, para atravessar a rua e evitá-lo, como a maioria das pessoas fazia quando via alguém na situação dele. Mas eu não fiz. Não sei porquê, mas havia algo nele que não me inspirava medo. Ele não parecia uma ameaça. Naquela noite, nós só trocamos um olhar rápido, e eu continuei meu caminho apressada. Mas com o passar dos dias, eu notei que ele estava sempre lá, no mesmo lugar. Não importava a hora que meu turno terminasse, ele estava sentado naquele banco, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Depois de uma semana, eu decidi parar de ignorá-lo. Não porque eu sentisse necessidade da companhia dele, mas porque no fundo eu sentia pena. Ninguém deveria viver na rua, especialmente uma pessoa da idade dele. Então, uma noite, quando eu estava prestes a passar por ele, eu parei, abri minha bolsa e tirei o café quente que eu tinha comprado antes de sair do trabalho. "O senhor quer um pouco de café?" Eu perguntei, estendendo o copo. Por um momento, eu pensei que ele não ia responder, mas ele então levantou os olhos com um olhar de surpresa e gratidão em seus olhos cansados. "Obrigado", foi tudo o que ele disse, pegando o copo com as mãos trêmulas. Essa foi nossa primeira interação, e a partir daquele dia, algo mudou entre nós. Todas as noites, quando eu passava por aquele canto, ele me acompanhava no caminho de volta. Ele nunca me pedia nada, mas eu criei o hábito de levar algo para ele comer. E no fundo, eu sentia que nós fazíamos companhia um ao outro. A presença dele me dava uma sensação de segurança. Embora a vida dele estivesse em pedaços, havia uma dignidade nele que não parava de me surpreender. Por meses, essa rotina continuou. Às vezes nós conversávamos, mas na maioria das noites nós andávamos em silêncio. Ele me contou um pouco de sua vida. Tinha sido pedreiro, trabalhado na construção civil, mas depois de perder o emprego, tudo desandou. Ele foi despejado de casa e sua família aparentemente se afastou. Sempre que ele tocava nesses assuntos, sua voz ficava frágil e eu não queria saber mais, então eu nunca insistia. Embora eu não o conhecesse profundamente, ele tinha se tornado alguém que eu realmente apreciava. Ele não era apenas o homem da rua, ele era meu amigo. Mas tudo mudou numa noite de outono. Uma daquelas noites frias, em que o vento corta a pele e a cidade parece ainda mais desolada. Eu lembro que eu estava me sentindo inquieta desde que saí do trabalho. Havia algo no ar, algo que me fazia sentir que aquela noite não seria como as outras. Quando eu o vi me esperando em seu banco de sempre, eu me senti aliviada. Pelo menos eu sabia que não andaria sozinha até em casa. Nós começamos nosso trajeto como de costume, em silêncio, com o barulho das folhas secas sob nossos pés e o vento sussurrando através das árvores sem folhas. A maioria das luzes da rua estava apagada, o que tornava a atmosfera ainda mais sinistra. Ao virar em um dos cantos mais escuros do trajeto, eu vi algo que me arrepiou. Uma caminhonete preta, estacionada no meio da rua, com os faróis apagados. Eu parei por um segundo. Não era comum ver veículos naquela área, àquela hora. Meu amigo parou também, me olhando com a testa franzida, como se ele também sentisse que algo estava errado. No momento em que eu ia sugerir que atravessássemos a rua, os faróis da caminhonete se acenderam bruscamente
nos cegando por um instante. O barulho do motor rugiu, uma das portas se abriu, e um homem correu na minha direção. O terror me paralisou por um segundo. O homem não disse uma palavra, mas sua intenção era clara. Ele se jogou sobre mim, me agarrando pelo braço com uma força bruta, e começou a me arrastar em direção à caminhonete. Eu gritei com todas as minhas forças, mas naquele momento parecia que minha voz não ia a lugar nenhum. Eu estava sozinha. Eu estava perdida. Foi então que meu amigo interveio. Como se um instinto que ele não sabia que tinha tivesse sido ativado, ele correu em direção ao homem que me segurava e o empurrou com uma força que eu não achava possível em alguém da idade dele. O agressor recuou, surpreso, mas não por muito tempo. Um segundo homem saiu da caminhonete e os dois se jogaram sobre meu amigo. Foi uma luta desigual. Meu amigo, com seu corpo desgastado pelos anos e pela vida na rua, não podia competir com dois homens mais jovens e mais fortes. Mas ele não se rendeu. Ele continuou lutando, tentando me proteger. E então, o som que marcou a noite ecoou no ar. 3 tiros. 3 estampidos secos e penetrantes que rasgaram a escuridão. Eu vi meu amigo cair no chão, todo torto no asfalto, enquanto os homens subiam rapidamente na caminhonete e se afastavam em alta velocidade. Eu me ajoelhei ao lado dele, tremendo, chorando, gritando o nome dele. Eu o sacudia, implorando para que ele abrisse os olhos, mas seu corpo já estava frio. Eu não conseguia sentir o pulso em seu punho. O sangue escorria dos ferimentos, encharcando suas roupas. Eu me senti impotente. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi alguém morrer na minha frente, e o sentimento de desespero me paralisou. Alguém deve ter ouvido os tiros, porque pouco depois a polícia e os paramédicos chegaram. Eles me fizeram perguntas, mas minhas respostas eram vagas, como se eu não conseguisse processar o que tinha acabado de acontecer. Eles me levaram para casa, mas naquela noite eu não consegui dormir. Eu fiquei sentada no sofá, me abraçando, tentando acalmar os soluços que sacudiam meu peito. Eu tinha visto meu amigo morrer. Aquele homem que sempre me protegeu, que tinha sido meu companheiro silencioso em minhas caminhadas noturnas, não estava mais lá. Na manhã seguinte, eu voltei ao lugar onde tudo aconteceu. Eu queria saber o que tinha acontecido com ele, se ele tinha sobrevivido de alguma forma. Eu me aproximei de uma vizinha que eu costumava ver pela janela e perguntei se ela sabia de algo. Com um olhar sombrio, ela me disse que ele tinha falecido naquela mesma noite. Seu corpo estava com os peritos e eles estavam tentando fazer uma autópsia para pegar os homens que o mataram. Eu senti que meu mundo estava desmoronando. Meu amigo, o homem que deu a vida para me proteger, não estava mais lá. Ele não tinha família, ninguém para organizar um funeral para ele. Foi então que eu decidi fazer isso. Não importava que eu não o conhecesse profundamente ou que nossa amizade tivesse sido tão incomum. Ele merecia um adeus digno. Eu consegui a autorização necessária e organizei um pequeno enterro em sua homenagem. Não foi grande nem luxuoso, mas era o mínimo que eu podia fazer por alguém que tinha sacrificado sua vida para salvar a minha. Eu chorei durante todo o serviço, mas em meu coração eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Cada lágrima que eu derramei era um lembrete da coragem do meu amigo, de seu sacrifício, de tudo o que ele tinha feito por mim sem pedir nada em troca. Ele tinha se tornado meu protetor, alguém em quem eu confiava cegamente, e o mínimo que eu podia fazer era garantir que seu adeus fosse digno dele. O funeral foi simples, apenas algumas pessoas. A maioria eram vizinhos da área que o tinham visto vagando pelas ruas, e alguns, como eu, sentiam algum tipo de conexão com ele, mesmo que tivessem trocado apenas algumas palavras. Havia um padre que concordou em oficiar o serviço sem pedir nada em troca. Ele falou sobre a vida na rua, sobre como alguns dos mais desafortunados eram aqueles que realmente nos ensinavam o que significava bondade e sacrifício. Ao ouvir essas palavras, eu não pude deixar de lembrar de cada pequeno gesto de gentileza que meu amigo tinha mostrado. A maneira como, apesar de suas próprias dificuldades, ele nunca me pediu nada. A maneira como, sem dizer, ele me protegia todas as noites, andando ao meu lado em silêncio, garantindo que eu chegasse em casa sã e salva.
E, finalmente, o maior sacrifício de todos: dar sua vida para salvar a minha. Depois do funeral, eu andei sozinha até o lugar onde tudo aconteceu. Eu fiquei parada naquele canto escuro onde a caminhonete estava estacionada e senti uma mistura de emoções que eu não sabia como lidar. Eu estava com raiva, aterrorizada, devastada e também incrivelmente grata. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui para contar esta história. Eu teria sido arrastada para aquela caminhonete e Deus sabe o que teria acontecido comigo. Mas apesar da gratidão, havia algo que me atormentava: o peso da culpa. Eu não conseguia parar de pensar que, de alguma forma, tudo aquilo era minha culpa. Se eu não estivesse lá, se eu não tivesse pego aquela rua naquela noite, ele ainda estaria vivo. Se eu não tivesse confiado nele para me proteger, talvez ele não tivesse sentido a necessidade de intervir, de confrontar aqueles homens que tiraram sua vida tão facilmente. Por semanas, esses pensamentos me perseguiram. Eu acordava no meio da noite, ouvindo os tiros, sentindo o frio de seu corpo quando tentei reanimá-lo. Eu sonhava com seu rosto, com seus olhos se fechando lentamente enquanto a vida se esvaía de seu corpo. Eu me sentia presa em um pesadelo que não podia terminar. Eu tentei continuar, retomar minha rotina, mas tudo me lembrava dele. Andar naquelas mesmas ruas me enchia de terror. Cada canto escuro, cada barulho na noite, me fazia reviver aqueles momentos de novo e de novo. Eu até saí do meu emprego na loja de conveniência. Eu não suportava a ideia de andar sozinha à noite, de passar por aquele mesmo lugar mais uma vez. Havia noites em que eu me perguntava se eu conseguiria um dia deixar para trás o que aconteceu. Se um dia eu poderia me lembrar do meu amigo sem sentir aquele nó no estômago, aquela culpa que me consumia lentamente. Eu sabia, no fundo, que não era responsável por sua morte, que ele tinha tomado a decisão de me defender, que ele tinha feito o que um bom amigo faria. Mas isso não tornava a aceitação mais fácil. Um dia, semanas após o funeral, eu recebi uma ligação inesperada. Era a polícia. Eles tinham prendido 2 homens que correspondiam à descrição dos agressores daquela noite. Eles tinham encontrado a caminhonete e, graças às câmeras de segurança de algumas lojas próximas, conseguiram rastrear seu percurso. Eles me pediram para ir à delegacia para identificar os suspeitos. Eu lembro de ter caminhado até a delegacia com um sentimento de vazio no peito. Uma parte de mim não queria enfrentar aqueles homens, não queria vê-los cara a cara. Mas outra parte de mim precisava de justiça. Eu precisava saber que eles não se safariam, que não machucariam mais ninguém. Quando eu cheguei, eles me levaram para uma sala com um espelho de 2 vias. Do outro lado estavam os 2 homens. Eu os reconheci imediatamente. Seus rostos eram exatamente como eu os havia memorizado. Frios, impiedosos, indiferentes à vida que eles tinham tirado. Eu cerrei os punhos e segurei minhas lágrimas. Eu sabia que, embora a justiça estivesse sendo feita, nada traria meu amigo de volta. Mas, pelo menos, saber que aqueles homens pagariam pelo que fizeram me deu um pequeno conforto. Depois daquele dia, eu comecei a notar que algo em mim havia mudado. Eu não sentia mais a mesma culpa. Meu amigo tinha feito o que fez porque ele me apreciava, porque ele se importava comigo. E embora seu sacrifício tenha sido doloroso, eu entendi que não era minha culpa. Não havia nada que eu pudesse ter feito para mudar o que aconteceu. A vida continuou, mas eu nunca o esqueci. Às vezes, ao passar por aquele banco onde costumava se sentar, eu parava por um momento e lhe enviava um pensamento de gratidão. Eu sabia que, onde quer que ele estivesse, ele continuava cuidando de mim, de alguma forma. A vida nas ruas é dura, mas às vezes, nos lugares mais inesperados, você encontra pessoas que deixam uma marca indelével em seu coração. A bondade nem sempre vem daqueles que têm tudo na vida. Às vezes, ela vem daqueles que não têm nada, mas estão dispostos a dar tudo para proteger outra pessoa. Meu amigo era uma dessas pessoas, e embora sua vida tenha sido interrompida por um ato de violência sem sentido, sua memória permanece viva em mim. E toda vez que eu penso nele, eu sei que seu sacrifício não foi em vão.